Deus, Jesus e Jesus profeta, como eles querem que a gente interprete, o profeta, ele ensina e Deus, ele salva. Então não tem Sim, comparação. Tem com comparação. certeza. Jesus não é parte da promessa. Uhum, Jesus, ele é um cumprimento dela. exatamente. E agora a lição nos leva a para Abraão, de novo, né? Os judeus falam de Isaac, os muçulmanos falam de Ismael, como a gente colocou, mas a Bíblia nos mostra de uma promessa maior ainda, que é uma pessoa. E aí, João, terça-feira, fala de um filho prometido. O que que traz terça-feira pra A gente? nossa esperança, né? Amém. A nossa esperança, a promessa. A promessa. E o interessante é que, como você começou falando, né, Cadu? Que nós estamos entre família aqui, né? Islamismo, judaísmo, tem muita semelhança, e cristianismo, né? Tem muita semelhança. Só que tem ali alguns detalhes muito importantes de a gente, que eu diria, fundamentais nessa, nesse relacionamento de família. Porque ambos acredita e vê Abraão, né, como uma referência de fé, como alguém que é a base ali, o início de tudo. E eles também acreditam, tanto o islamismo quanto o judaísmo, que teria ali uma promessa, né? Um filho da promessa. Então, um acredita que é Ismael, o outro Isaac, mas nós acreditamos que Jesus. alguém que ninguém esperava, Jesus Cristo. E o interessante é que Jesus, ao falar ali para esse público, os judeus na época de Jesus, eles estavam literalmente debatendo e duvidando de que ele era o próprio Deus. E aí Jesus usou argumentos fortíssimos de que aquele que eles criam, aqueles que ele acreditavam, acreditavam nele também, em Jesus. Então Verdade. Abraão, então ele chegou, né? Se a gente vê lá em João capítulo 8, vou até abrir aqui o texto. Ele diz assim, ó, João capítulo 8, versículo 56. Abraão, vosso pai, exaltou por ver o meu dia, Amém. e viu e alegrou-se. Que bacana. Então, o próprio Abraão, se a gente continuar lendo o texto aqui, eu recomendo para quem está nos assistindo, ler todo ali o capítulo 8 de João, porque ele vai falar desse diálogo entre Jesus e os judeus na época, sobre que eles não acreditavam em Jesus e acreditava em Abraão, mas Abraão acreditava no filho da promessa que estava por vir, que Com deram os certeza. sinais, diziam que era o próprio Jesus. Então Sensacional. a lição me despertou muito essa curiosidade em relação a isso. Fábio, ele entra com um comentário de que, então, Jesus, eu sou. O que que significa isso aí? Em relação ao ponto de vista do islâmico para Jesus. Eles consideram que Jesus é um profeta. Respeitam muito, Uhum, inclusive eles quando eles se dirigem ao mundo cristão, eles falam de forma respeitosa, sim. porque Jesus para eles é um grande profeta, não é Deus. Só que é o seguinte, pessoal, tem um detalhe. Agora vem um argumento aqui que eu gosto muito. Ó, ou Jesus é Deus ou ele está mentindo sobre tudo. Não faz sentido a gente olhar para Jesus como um mestre, um pensador, uma pessoa que veio com uma filosofia de vida legal. Por quê? Porque Jesus, ele falou que ele era Deus, que ele voltaria, ele falou que ele fez milagres, que ele é filho de Deus, Ele era o que princípio, ele é o né? princípio, o meio, o fim, o caminho, a verdade, a vida. Então, ou Jesus é o que ele falou, é Deus, não é profeta, não é pensador, não é filósofo. Ou ele está mentindo. Jesus não deixou a opção de, olha, eu Interpretações, também né? sou um pensador. Porque Sim, hoje é muito comum tratar Jesus como que é? Como Um um mestre. mestre, um pensador, ele trata de temas morais, se você enxergar só isso nele, você está ignorando tudo que ele falou em relação à divindade dele. Como que você verdade. cita a parte moral
e você esquece que ele falou que ele é o eu sou. Seria até contraditório dizer que Cristo é um mestre, é um profeta, é um exemplo, mas não é Deus. Porque ele, como você disse, ele teria mentido. Então, Teria como assim mentido. ele é um exemplo se ele é mentiroso? Porque em vários momentos ele Perfeito. declara ser eu sou, né? Que fazendo uma analogia Uhum. com o Antigo Testamento, quando Deus se apresenta ali na sarça e fala eu sou, Cristo ele fala eu sou. Exatamente. Então, ele não poderia ser somente um exemplo, porque ele fala que é Deus. Então, ele estaria sendo contraditório consigo Se mesmo. a gente destacar Deus, Jesus e Jesus profeta, como eles querem que a gente interprete, o profeta, ele ensina e Deus, ele salva. Então não tem Sim. comparação. Tem Com comparação. certeza. Jesus não é parte da promessa. Uhum. Jesus, ele é um cumprimento dela, Exatamente. né? Uma coisa muito interessante, Cadu, é que o livro de João, ele foi escrito após Jesus ele ter subido ao céu e num período em que as pessoas ali da época, eles passaram a acreditar que eles se alcançassem uma espiritualidade, né, elevada, eles poderiam se tornar um com Deus. Esse é o contexto. E aí, João ele escreve o livro de João, e ele traz 7 dos milagres que Jesus fez aqui na Terra, quando passou aqui na Terra, para provar que ele é Deus. Então, ali o livro de João vai mostrar alguns dos milagres, 7 específicos. E os 7 vai mostrar a divindade de Deus em Legal. Cristo Jesus. Muito bom, muito bom. E você, tá gostando do estudo dessa semana? Curte, compartilha o nosso canal e ajuda a palavra de Deus a chegar até você.